O corpo entra em alerta máximo, sabe? O coração dispara de um jeito, parece que vai sair pela boca. A respiração fica curta, superficial. E a mente? A mente corre a 1000 por hora, criando os piores cenários possíveis. É uma sensação avassaladora de perigo, de que algo terrível vai acontecer, mesmo quando, sei lá, tudo ao redor está perfeitamente seguro. Para milhões de pessoas, isso não é algo raro, é parte da rotina. A ansiedade aparece antes de uma reunião, no meio da noite, num domingo à tarde. E hoje, usando o material que a gente analisou, nossa missão é exatamente esta: mergulhar fundo para entender o que é de fato a ansiedade, por que ela existe e, o principal, qual é o ponto de virada, quando ela deixa de ser uma aliada para se tornar uma prisão. E essa é uma conversa, olha, fundamental. Os textos que a gente usou deixam muito claro que os transtornos de ansiedade estão entre os mais comuns do mundo, mas ao mesmo tempo são muito mal compreendidos. Existe uma névoa, sabe? Muitas vezes quem sente não sabe nem nomear o que está acontecendo, e quem vê de fora, às vezes julga, acha que é frescura, falta de controle. O nosso foco aqui vai ser justamente desmistificar a mecânica por trás disso, entender o que acontece no corpo e na mente quando esse alarme interno dispara sem parar. Ok, então vamos desvendar isso. A primeira grande ideia que os textos trazem é quase contraintuitiva, né? A gente tem essa tendência de pensar na ansiedade como uma doença, um inimigo, algo a ser eliminado. Mas os autores afirmam categoricamente que a ansiedade, na sua essência, não é uma doença. Isso me deixou pensando, se não é uma doença, então o que ela é? O que é fascinante aqui é que a ansiedade é, na sua origem, um sistema de proteção. É uma resposta 100% natural e até sofisticada do nosso organismo diante da percepção de uma ameaça futura. Ou seja, ela surge quando o nosso cérebro antecipa um risco, algo que pode acontecer. Evolutivamente, isso foi a diferença entre a vida e a morte, né? Nossos ancestrais precisavam desse alerta para não virar comida de predador. O medo prepara para o perigo presente, a ansiedade para o perigo que pode estar vindo aí. Espera aí, então o que os textos estão dizendo é que a gente precisa da ansiedade. Pensando bem, faz todo sentido, né? Sem um pingo de ansiedade, a gente atravessaria a rua sem olhar, aceitaria qualquer proposta de trabalho, talvez nem se preparasse para uma prova. Ela é aquela vozinha que diz: "Ei, presta atenção, algo importante está para acontecer." Exatamente. O problema nunca foi sentir a ansiedade. O ponto de virada, que o material define muito bem, é quando essa resposta se torna desproporcional. Quando ela é exagerada na intensidade, muito frequente e principalmente começa a causar prejuízos reais. É aí que o sistema de proteção se transforma numa jaula. E para entender por que isso acontece, a gente precisa olhar para o cérebro, especificamente para uma estrutura bem pequena chamada amígdala. A amígdala. Lendo os textos, eu anotei essa descrição. Ela é o detector de fumaça do cérebro. E o que me pareceu mais incrível é a velocidade dela. É isso. Pensa nela como o sistema de alarme de incêndio mais sensível do mundo. Ela é incrivelmente rápida e dispara antes mesmo que a nossa parte racional, o córtex pré-frontal, tenha tempo de analisar se a fumaça é de um incêndio de verdade ou só de uma torrada que queimou. A amígdala não é muito boa para diferenciar um perigo real de um imaginário, sabe? Ela opera na base do melhor prevenido que remediar. Certo. A amígdala dispara e a conexão com o córtex pré-frontal que o material faz é fascinante. É como se o gerente racional da empresa chegasse atrasado e o alarme já evacuou o prédio inteiro por causa de uma torradeira. Agora, a pergunta que fica e que os textos tocam por cima é: por que o detector de fumaça de uma pessoa é tão mais sensível que o de outra? A gente nasce assim ou aprende a ser assim? É uma combinação, e isso é crucial. Existe, sim, uma predisposição genética. Algumas pessoas já nascem com um sistema de alarme mais sensível. Mas são as experiências de vida que calibram esse sistema. Uma infância num ambiente instável, traumas, estresse crônico,
Tudo isso vai ensinando a amígdala que o mundo é perigoso e que ela precisa ficar hiperativa, sempre de prontidão. Ela aprende a disparar por qualquer coisinha. Ok, entendi a parte do alarme sensível. Mas o que realmente me pegou na leitura foi a ideia de que uma crise de ansiedade, ela nunca surge do nada. Isso é forte. Quer dizer que existem sinais antes, que o corpo avisa e a gente ignora ou não sabe ler. Que terreno é esse que a gente prepara sem perceber? Exatamente. É um acúmulo. A crise é só a ponta do iceberg. A fonte lista vários fatores que preparam esse terreno: estresse crônico, excesso de cobrança, noites mal dormidas, uma sensação persistente de insegurança, de falta de controle. Quando a gente sente que não está dando conta, sabe? Que o futuro é uma ameaça, o sistema de alerta já fica ativado em um nível baixo o tempo todo. O corpo já está tenso. E os textos mencionam sinais de alerta muito claros. Aquela preocupação constante que fica ruminando na cabeça. Tensão muscular, principalmente nos ombros, no pescoço. Alterações no sono. E um termo que me marcou muito: hipervigilância. É a mente que está sempre escaneando tudo, procurando o que pode dar errado. O corpo já está em modo de prontidão muito antes do alarme principal soar. Perfeito. E quando esse alarme finalmente soa, quando a amígdala aperta o botão de pânico, o corpo entra no que a fonte chama de modo emergência. O sistema nervoso simpático é ativado para uma das 3 respostas de sobrevivência: lutar, fugir ou paralisar. É pura biologia. E os sintomas físicos que as pessoas sentem são o resultado direto e lógico dessa ativação. E há uma lista impressionante. Coração acelerado para bombear sangue, respiração curta para ter mais oxigênio, tremores, suor, tontura. E um ponto que a fonte destaca e que deve ser aterrorizante é a dor no peito. Tanta gente vai parar no pronto-socorro achando que está infartando. Como o corpo consegue simular isso de forma tão convincente? Um sistema. Os músculos do peito se contraem com força, a frequência cardíaca explode. Para o corpo, não há diferença entre um chefe gritando e um tigre dente de sabre. A resposta é a mesma: preparação máxima. E é essa confusão que alimenta o ciclo vicioso. Na mente, surge um medo avassalador. Tô perdendo o controle, vão enlouquecer, vão morrer. O pensamento foca só na catástrofe. E aqui entra o loop, né? O mecanismo-chave que eu entendi é o seguinte: a amígdala disparou, o corpo reagiu com esses sintomas assustadores, e aí o nosso córtex pré-frontal, o gerente racional, olha para tudo isso e conclui: meu Deus, o alarme tem razão. A gente está morrendo mesmo. E essa interpretação catastrófica das próprias sensações físicas é o combustível que joga mais lenha na fogueira. A mente, ao validar o perigo, manda mais sinais de pânico para a amígdala, que grita ainda mais alto, intensificando tudo. É um feedback loop terrível. Mas, e este é um ponto crucial que os textos frisam, por mais apavorante que seja, a crise em si não é perigosa. É uma experiência horrível, mas não é fatal. O corpo está só executando um programa de sobrevivência. Certo. O corpo eventualmente se acalma. A crise passa. Então, o que tudo isso significa para o depois? O que fica quando a poeira baixa? Primeiro, uma exaustão física e mental profunda. O corpo gastou uma energia absurda. Depois, como a fonte aponta, frequentemente surgem sentimentos de vergonha, de culpa. A pessoa se julga por não ter se controlado, mas a consequência mais impactante e que define a transição para um transtorno é o que o material chama de medo antecipatório. Medo de ter outra crise. Nossa, essa ideia muda tudo. Porque aí a pessoa não está mais reagindo a uma ameaça externa, mas a uma memória. A um fantasma. O que os textos estão dizendo, no fundo, é que a ansiedade se alimenta dela mesma. O problema não é a primeira crise, mas o medo paralisante da segunda. Se a gente conectar isso ao quadro geral, é exatamente aí que a vida começa a encolher. A pessoa passa a evitar lugares, situações, até pessoas que ela associa à crise anterior. Um supermercado, uma reunião, um cinema. A fonte usa uma frase muito poderosa.
As decisões passam a ser tomadas com base no medo e não mais no desejo. O objetivo principal da vida muda de viver para não sentir ansiedade. É uma estratégia de sobrevivência que, ironicamente, impede a pessoa de viver. E isso nos leva à parte final, talvez a mais importante. O material levanta a pergunta: quando buscar ajuda se torna uma necessidade? Qual é a linha que separa uma preocupação normal de um problema clínico? A resposta da fonte é bem pragmática. Não se trata de ter um sintoma ou outro, mas do prejuízo funcional. O critério é claro: quando a ansiedade se torna frequente, intensa e, principalmente, quando ela começa a limitar suas escolhas, seus relacionamentos, seus projetos. Quando a energia gasta só para se manter de pé já é tão grande que não sobra para mais nada, sabe? Buscar ajuda nesse ponto não é fraqueza. É reconhecer que a carga está pesada demais para carregar sem as ferramentas certas. Isso levanta uma questão importante, porque a palavra tratamento às vezes assusta. O que significa tratar a ansiedade? O objetivo é nunca mais se sentir ansioso? Virar uma pessoa, sei lá, super zen? De forma alguma. O material é muito claro sobre isso. O objetivo do tratamento não é eliminar a ansiedade. Como a gente viu, ela é uma função vital. O objetivo é mudar a relação com ela. É, essencialmente, recalibrar o sistema de alarme. A psicoterapia, por exemplo, ajuda a pessoa a entender por que seu sistema ficou tão sensível e a desenvolver ferramentas para sair do modo emergência de forma mais consciente. É aprender a ouvir o alarme e agir de forma proporcional. E onde entra a medicação, que a fonte também menciona como uma ferramenta? A medicação pode ser um apoio fundamental. Não é uma solução mágica, mas em alguns casos ela é crucial. Ela ajuda a diminuir a intensidade dos sintomas a um nível que permita a pessoa se engajar na terapia, fazer as mudanças necessárias. Eu gosto da analogia de que é como abaixar o volume do alarme para que seja possível consertar a fiação com calma. E claro, o material reforça a importância de mudanças no estilo de vida. Sono, rotina, aprender a dizer não, estabelecer limites. O interessante é que o objetivo não é construir um bunker para se esconder da ansiedade, mas, como diz a fonte, fortalecer a capacidade de atravessá-la. Então não é sobre evitar a tempestade, mas sobre reforçar as fundações da casa. Exatamente. E isso nos conecta à mensagem mais poderosa de todo o material. Ansiedade é um estado, não uma identidade. É um funcionamento que foi aprendido pelo cérebro e pelo corpo e que pode ser compreendido, cuidado e transformado. Não é quem a pessoa é como o sistema dela está funcionando agora. E um funcionamento pode ser alterado. Fazendo uma síntese, então, partimos da ansiedade como um alarme de sobrevivência. Vimos como ele pode ficar desregulado, hipersensível. Analisamos o ciclo vicioso da crise, o antes, o durante, o depois. E como o medo do medo acaba encolhendo a vida. E, por fim, vimos que o caminho não é eliminar a ansiedade, mas transformar nossa relação com ela, entendendo que é um estado e não nossa identidade. E esse entendimento do processo por si só já é um passo gigantesco. Compreender que os sintomas são uma reação de sobrevivência e não um sinal de morte pode quebrar o ciclo na raiz. O tratamento, no fim, visa devolver à pessoa a agência sobre a própria vida, a capacidade de fazer escolhas baseadas no desejo e não mais no medo. Para fechar, o material que a gente analisou deixa muito claro que a ansiedade é uma resposta a uma ameaça futura, a um e se. Fica a reflexão. Que parte da nossa cultura atual, com essa pressão por produtividade, com redes sociais mostrando futuros perfeitos, com a incerteza constante, que parte disso tudo nos treina para viver perpetuamente focados nesse futuro? E como isso pode estar continuamente alimentando esse sistema de alarme interno, mesmo sem que a gente perceba?